Aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, compartilha, deixa seu like. O objetivo desse canal é testar o desempenho em jogos das APUs da AMD. Utilizo na bancada de testes o Ryzen 3 2200G. Como se trata da primeira APU, resultados e desempenhos obtidos servem para as demais APUs, seja o 2400, 3200 ou 3400G. O jogo de hoje que eles tragam é o Metro Last Light, um jogo desenvolvido pela 4A Studios e publicado pela Silver Deeper, um jogo de 2013 que saiu na época para 360, PS3 e PC. Como vocês estão observando, ele está legendado em português através da legenda da Tribo Gamer. Vou embora para os testes, nós vamos deixar 720p, preset médio, o filtro de texturas em 16x, desfoque de movimento no normal e tesselação no normal. Então nós estamos basicamente com o preset padrão do jogo em 720p. Está aí o resultado. Vou deixar para vocês a tradução da Tribo Gamer na descrição e nos comentários. Esse link da tradução da Tribo Gamer é direto do próprio portfólio do Papo Giga, tá? Não tem vírus, não tem nada. Facinho no ForCharity. Vou deixar para vocês aí o que eu sofri para conseguir a tradução nesse jogo, tá? Não sei, no site da Tribo Gamer, um aplicativo que dá para baixar, não tá legal não. E como vocês já começaram a observar, isso aí é um ambiente interno, né, dentro do metrô. Estamos aí acima de 70 FPS, o que é bem animador, tá? É um jogo também de 2013, né, um pouco mais antigo, saindo aí a transição das duas gerações, né? Ele foi lançado em maio de 2013. Um jogo que já tem aí os seus mais de 6 anos, né? Quase 7 anos que foi lançado. A gente observa que os gráficos dele, a minha avaliação, é que está muito bonito até para os tempos atuais, são gráficos bem interessantes. A série Metro ela sempre trouxe gráficos impressionantes para sua época. Começou no 2033, o Last Light não foi diferente. E agora o último Metro, o Exodus, são gráficos absurdos, né? A empresa, a 4A Studios, sempre nos brindou com excelentes gráficos. Uma coisa interessante a gente mencionar é que o motor gráfico desse jogo ele foi criado pelo jogo, né? Ele é um motor gráfico desenvolvido pelo próprio estúdio, pela própria desenvolvedora. Realmente um trabalho feito do zero e eles estão de parabéns mesmo, né? Eles não nem pegaram uma engine ou um outro motor, não. Eles mesmos criaram o motor do jogo todo do zero, que é uma coisa rara. Geralmente isso só grandes estúdios fazem isso, como a Capcom, por exemplo. Não é qualquer desenvolvedora que tem esse poder de criar o próprio motor, não. E aí, no ambiente interno, a gente observa 70 FPS. Nesse esgoto ele deu uma quedinha para 65 FPS, dependendo de onde a gente olha, ele chega até 90, 80. Então assim, ele oscila um pouco. A Vega 8 a gente observa que ela está no 100%. E o vídeo, a memória ali, está 5.6, 5.7. Então assim, questão de memória e de VRAM, vocês podem ficar tranquilo, com 8 GB dá para jogar de forma extremamente tranquila, tá? Pelo menos até o presente momento. Agora é interessante esse benchmark que a gente viu o resultado do jogo em ambiente interno e agora a gente vai ver o resultado dele em um ambiente externo. Esse jogo é um jogo de corredor, ele não é mundo aberto, tá? É um jogo que ele te dá uma impressão de mundo aberto, só que ele é um jogo linear. E basicamente ele é um FPS, um jogo de primeira pessoa de tiro. É um jogo de ação com elementos de sobrevivência e até mesmo de terror em alguns momentos. Head on in and look for the creature. I'm thinking that since the Dark Ones are so fond of you, it'll sense you, or smell you, or whatever the fuck. Existe sim alguns momentos de susto no jogo, mas são raros, então não posso categorizar ele como um survival horror não. É um jogo de ação em primeira pessoa com alguns elementos de survival
e até horror, né? E tá aí, ambiente externo no médio 720p, chega a 70 fps, dependendo do momento, da situação. Cai para 60, mas não dá stuttering, não trava, não crasha. Até agora o frame time está extremamente estável, mesmo ele variando bastante. Eu escolhi esse trecho do jogo porque ele serviu de um excelente benchmark, porque a gente tem um ambiente interno, a gente tem até um combatezinho maroto naquele esgoto, e agora o ambiente externo, e começou um combate no ambiente externo, que é o que mais pesa no jogo. Tá aí 60 FPS, ele até chega a fazer uns 50 em alguns momentos, ó, 44, ele caiu ali bruscamente, mas não deu stutter, não travou. Foi uma queda assim que a APU conseguiu lidar de forma satisfatória, na minha opinião, porque ela não foi perceptível jogando aqui, só observando o monitoramento mesmo para sentir, porque eu não tive percepção. Ele não permitiu que eu sentisse. Isso ali a gente pode ler através do frame time. Quando o frame time não dá stuttering, aquela linha ali fica reta, a gente não percebe a oscilação de FPS, o que é o ideal. Vocês observam que mesmo 720 no médio, o jogo é muito bonito. Olha só a vegetação. A gente vai analisar mais a questão de gráficos nos outros presets. E vão agora para 720p no alto. Uma coisa que eu vou reforçar durante várias vezes nesse vídeo é o SSAA, o anti-serrilhado. Não mexam no anti-serrilhado. Eu vou repetir, não mexam no SSAA. Deixam ele no automático, no desativado. Se vocês colocarem alguma coisa no SSAA, esse jogo ele vai pesar muito, vocês vão ter uma decepção com ele. E tá aí para 7 alto, 720p. Vocês não vão conseguir ter uma fidelidade gráfica 100%, mas eu que estou aqui diante do monitor, eu posso dizer a vocês que a gente teve um salto de qualidade gráfica, tá? Do médio pro alto eu senti uma diferença interessante. O jogo ficou mais bonito, ele ficou mais nítido. E esse jogo ele já foi, a resolução nativa dele já é 1080, tá? Ele já foi, o jogo já foi saindo já no final da geração passada, então assim, a resolução nativa dele é 1080. O 2033 era 720p, mas ele já pegou o 1080, apesar dele ter saído primeiro para PS3 e 360. E no PS3 360 ele rodava nesse preset, que é no alto em 720p. Então agora vocês estão presenciando a mesma condição que ele rodou nos consoles da geração passada. E tá aí, 60 FPS no ambiente interno, o que indica que a gente teve uma queda em média de 10 a 15 FPS. Então vocês já começam a observar que tem momentos só sem ter nada acontecendo, só da gente olhar que ele chega até nos 50 FPS, ou seja, no mundo externo é capaz da gente não chegar perto dos 60. E recapitulando o que a gente viu no preset médio em 720, ele ficou bastante tempo no 60, o que dá até para travar no 60, principalmente quem tem o 2400G para cima, 2400, 3200, 3400, vai conseguir consolidar o travamento a 60, e olha só a expressão facial dessa personagem, coisa linda. Quem tem o 2400 acima consegue no preset 720p no médio travar a 60 de forma extremamente estável. Quem tem o 2200 e travar a 60 em alguns momentos pode ter quedas, mas como o jogo lhe deu bem com a oscilação de FPS, não vai ser nada perceptível, não vai ser nada brusco, até para travar no 60 sem muita folga, mas dá. E tá aí, a questão de VRAM também, ó, 5.8, tá tranquilo. Até agora estamos bem longe dos 8 GB, então quem tem 8 GB jogando em 720p no alto vai jogar e vai ser muito feliz, tá? Vamos observar esse FPS lá fora. Aqui dentro ele fez aí uma média de 55, né, vamos dizer assim, que ele tinha feito até de 70 FPS em média 720p, então ele sentiu bastante sim a subida do preset. A gente manteve tudo igual, o filtro de texturas é 16x, a tesselação no normal, o desfoque de movimento ativado no normal, quer dizer, tudo como a gente rodou no médio, com todos os filtros, porém a gente subiu a questão gráfica para o alto. Tivemos sim um ganho de qualidade gráfica, foi notável, pelo menos aqui para mim no monitor, mas tivemos perdas de FPS. Aí vocês me perguntam, o que é melhor? Cada caso é um caso, cada jogo é um jogo. E aí, ó, 40 FPS, 36, 37.
O ambiente externo desse jogo ele é bem pesado porque ele traz muitos efeitos também no ambiente externo dele, como a mudança climática, que é uma coisa que impacta bastante no frame time, né, no FPS do jogo, na produção de quadros. Como agora, por exemplo, olha, ele caiu para 40 quando a gente olhou para a tempestade. Então, assim, isso acontece também é um dos atrativos do jogo, né, galera? Aí vocês me perguntam, mas assim, Giga, esse jogo aí, cara, não é melhor a gente jogar 60? Ó, esse jogo é um jogo com foco na história, é um jogo single player, tá? É um jogo que a gente precisa de ter frame time estável. Não é bem a taxa de FPS é muito elevada. É lógico que o sonho de consumo de todo gamer é ter 60 cravadão. É ter a taxa correspondente ao seu monitor ou à sua TV. É ter 60 no cravado. Só que a gente tem que lembrar algumas coisas. Uma delas que a gente está jogando numa APU. Ou seja, num processador com gráficos integrados, tá? Então você não tem como fazer milagre, a gente tem que fazer o que é possível. E assim, jogar 40, 30 FPS não é o fim do mundo, tá? Os próprios consoles aí rodam basicamente a 30, então assim, não é o fim da picada. A questão é, tem jogo que dá pra fazer isso, tem jogo que não dá. E esse jogo, o fato de ser um single player com foco na história, e é um jogo que a estrutura mesmo dele já foi pensada para rodar em 30 FPS, você tem uma ideia. Porque ele foi lançado para console já focando o travadão no 30. E é satisfatório, tanto é que a gente vê o frame time ali dele bem otimizado, bem estável. A gente viu aí no momento do combate agora, 720p alto, ele chegando até 35 FPS, mas mantendo aí uma média de 45, 40 FPS, o que é tranquilo. Eu gostei do resultado. Tivemos uma boa evolução gráfica e ficamos com uma média de 45 quadros, o que não é ruim, dá para travar 40 com uma certa tranquilidade. Agora como ele teve uma evolução boa, vamos para 720p no muito alto, que é a resolução máxima do jogo, tá? Perdão, o preset máximo é muito alto, ele seria o Ultra. Então estamos no Ultra aí, 720p no muito alto. E realmente teve mais uma evolução gráfica. Para mim, no monitor aqui, ele está bem mais bonito, bem mais vistoso, mas olha só, no ambiente interno ele está 40 FPS, aí ele sentiu demais. Entendeu? A gente teve uma queda, para você ter uma ideia, em torno de 20 FPS em comparação ao alto e de 30 a 35 em comparação ao médio. Muita coisa, é absurdo isso. Ele está fazendo basicamente a metade do que ele fez no médio. Então realmente jogar isso muito alto numa APU não dá não. Mas olha só, cara, como é que tá bonita as texturas do jogo. Olha só o brilho assim da máscara ali, ó, na mulher, a arma, a porta ali na frente, olha, os detalhes realmente assim, muito alto dele faz diferença, cara. É uma coisa linda, mas vamos ver se na APU vai rodar pelo menos no 30 travado, né? Tomara, porque 30 travado e estável nesse jogo dá pra jogar tranquilamente, tá? E olha esse metrô como é que tá bonito. Observa ali o tijolo na parede, olha como é que tá a definição de cada tijolo ali, de cada quadradinho, cara. Tá uma coisa assim maravilhosa, cara. Aquele azulejo ali tá perfeito. E eu gostei muito desse muito alto, cara. E eu, sinceridade, cara, gamei, tá? Gamei. Eu achei que o jogo tá maravilhoso. E se a gente conseguir no momento do combate uns 35 FPS aí, uns 30 no mínimo, vai dar pra travar no 30. Tomara, cara. Tomara, porque eu gostei demais. Olha só, cara, o olho dessa mulher, a expressão facial. E realmente o muito alto pra mim fez diferença em questão gráfica, tá? Como é um jogo que você não precisa de uma taxa de quadros tão elevada, você jogando a 40, 30 já é o suficiente, então se a gente conseguir ter uma mínima de 30, dá pra travar em 30 e seja feliz o muito alto. Você tá jogando no Ultra em 720. Uma coisa incrível com uma PU, cara. E é um jogo incrível esse. Agora, falando um pouco sobre o jogo, o Last Light é uma continuação direta do 2033. Tem review do 2033 no canal, vou deixar na descrição também nos comentários para vocês o link. E basicamente esse jogo, eu já comentei isso, não sei se eu comentei. A sinopse dele é que teve uma guerra nuclear e a destruição foi tão catastrófica da humanidade que basicamente sobreviveu uma pequena minoria de pessoas que estavam
em abrigos nucleares e em metrôs, né? Quem não sabe, na Rússia, os metrôs já foram construídos para serem abrigos nucleares. E essa devastação foi uma coisa absurda, o nível de radiação foi muito elevado e quem sobreviveu ficou com sequelas. A humanidade foi reduzida a cinzas, né? Foram muito poucas pessoas que conseguiram sobreviver. A radiação foi tão pesada que ela foi trazendo mutações genéticas, tanto em humanos quanto em animais, o que gerou, no decorrer da reprodução, seres monstruosos, né? Seres grotescos aí. E o gráfico tá bonito, cara. No muito alto eu senti uma diferença. Sabe assim, ele te dá uma qualidade assim, gráfica muito bonita, sabe? Muito nítida. E realmente foi isso. Basicamente a história do jogo, a vibe dele é essa. Você sobreviver num mundo catastrófico aí, cara, arrasado pela uma guerra nuclear, pela uma contaminação massiva aí de radiação que gerou aí até criaturas aí monstruosas aí. Então tem muitos bichos no jogo. E também com certeza tem conflito com humanos. Eu não vou espolhar. A humanidade que restou, ela se organizou em grupos, né, tentando sobreviver. E olha só essa água, cara, como é que tá bonito o jogo. O jogo tá muito bonito, cara. Tá dando prazer de ver, olha o brilho dessa água, olha. Isso é jogo, cara, da geração atual, cara. Isso aí tem jogo que não tem uma água dessa, cara. Mesmo sendo lançado aí há pouco tempo. Então, pensar que um jogo desse já tem quase 7 anos, tem mais de 6 anos que foi lançado, é uma coisa incrível, pelo menos pra mim. Tá muito bonito, tá show de bola. Tá muito alto, ele tá aí, 35, quero ver na hora do sapé caiaiá. Cadê, cara? Cadê os monstrão, cara? Vão aparecer, cambada. Agora começou, ó. 37, 36, cai não, filho. 35, 34. Ó. Cadê os monstrinhos? 31, tá vendo? Ele fez um 31 ali, relâmpago. 38, 32. Eu não vi tanta diferença pro alto não, cara, no momento e no combate, no ambiente externo não. Pra mim, foi semelhante. E ele não é mundo aberto, ele é basicamente um jogo linear, né? Ele é bem limitado a essa questão de cenário mesmo. Só que no ambiente externo, por ter variação climática e por ter também um maior número de objetos na tela, ele é bem mais pesado que o ambiente interno, tá? E esses ambientes externos, assim, são alguns momentos do jogo. Ele é um jogo que se passa muito no subterrâneo, muito em ambientes fechados. Então, assim, na minha conclusão agora, no combate ele fez um mínimo de 31. Então, assim, eu aconselho vocês, de forma definitiva, a jogarem... Olha só essa água, cara, 720p no muito alto e travar a 30 no MSI Afterburner. Vocês vão ser muito felizes, cara. Vocês vão ter um gráfico incrível, uma qualidade absurda. Agora eu subi para 900p a resolução e eu coloquei o preset no alto. Ué, Giga, por que você não vai fazer o muito alto? Porque, como vocês observaram, 720p no muito alto a gente trabalhou sem margem no limite da APU. Como a gente está subindo de resolução, como a gente não teve imagem 720 no muito alto, eu já passei para 900p no alto, porque eu subo a resolução, desço um pouco um preset, para ver se a gente consegue aí alinhar as coisas e conseguir um resultado aí satisfatório e também para evitar do vídeo ficar gigantesco. Vocês estão observando que eu estou usando o mesmo trecho do jogo, está um pouco repetitivo, mas é essencial para a gente ter um resultado mais satisfatório, mais justo possível. Aí vocês vão me falar assim, mas tem jogos que você faz aí jogando gameplay aí, rolando aí alguns trechos aí, alguns minutos. Pois é, pessoal, alguns jogos a gente faz isso porque não tem muito impacto no desenrolar do jogo. Jogos como esse aí que o cenário ele impacta muito no FPS, a quantidade de coisas no cenário de inimigos, a gente geralmente tenta reproduzir o mesmo trecho para a gente ser justo com todas as resoluções e todos os presets, que é o objetivo do canal. Que o negócio é fazer preto ou branco. Vocês começaram a observar aí que ó, a CPU tá tranquila, a memória tá tranquila, ele tá fazendo aí 5.8, 5.9, menos de 6 GB aí, 900p no alto.
Olha a expressão dessa mulher, essa mulher linda. E assim, FPS a gente tá vendo aí num ambiente interno que mais ou menos estava fazendo muito alto em 720, ou seja, 40 FPS aí, eu diria até um pouco menos, tá? Eu sentia que o muito alto em 720 ele estava fazendo um pouquinho a mais, mas a diferença é pouca. Então, basicamente, o alto em 900p é quase o mesmo resultado até então que a gente teve no muito alto em 720. 900p, eu senti alguma diferença de evolução gráfica. Senti, o jogo fica um pouco mais nítido. Porque esse jogo também, as suas texturas, ele já foi projetado para texturas em 1080p. Ele saiu em maio de 2013, né? O seu desenvolvimento já foi visando Full HD. Então, quem poder jogar ele em 900p ou em 1080, vai ter uma evolução gráfica. Vocês estão vendo aí. Agora, tem uma coisa. É um jogo single player, de FPS, né? O foco na história. Inclusive, falar em foco na história, esse jogo é uma continuação direta do 2033. E eu não deixei nenhum trecho de cutscene, tá? Pra não estragar a experiência de ninguém, porque assim, ele basicamente, o início dele é o final do 2033. Então tem muito spoiler do 2033. Então assim, eu cortei qualquer cutscene pra evitar isso. Então assim, ele é uma continuação realmente o 2033 e vale muito a pena, tá? O 2033 é um jogo que eu zerei na APU, eu gostei demais, é um jogo que me prendeu. Esse jogo também é um jogo barato, tá? É um jogo aí que hoje vocês vão encontrar esse jogo sem promoção, a versão Redux, que é essa versão que nós estamos gravando, a Redux, tá? Que é remasterizada, vocês vão conseguir encontrar aí no PC na faixa dos R$ 40. Lembrando que o Metro Redux ele é o 2033 e esse Last Light remasterizados, quer dizer, são dois jogos por R$ 40, que já é barato. Agora em promoção vocês vão conseguir na faixa de R$ 24, ou seja, saindo a R$ 12 cada jogo. Quem quer comprar somente o jogo, vocês vão conseguir aí na faixa de R$ 16 nas promoções, R$ 15, então é um jogo bem barato e muito bonito. E olha essa vegetação, olha esse cenário, cara, é um jogo muito lindo. Olha só esses animais ali voando, coisa incrível. E tá aí. Vou falar um pouquinho de FPS, a gente já vê claramente que ele chegou a fazer 24, 27, 29, ele chegou, ó, 28. E tá com dificuldade de ficar nos 30, tá? Ele tá um pouco instável. Então assim, mas tá fazendo 30. Ele vai e volta, ele não teve stuttering, ele não crashou, ele não travou, eu não senti ele ficar em slow motion. Essa diferença de FPS foi mais perceptível apenas pelo monitoramento, porque pegando para jogar não tá dando para perceber não. Mas já liga uma luz, né? Uma luz aí vermelha na cabeça da gente. Será que o 2200 durante o jogo inteiro ele vai conseguir ficar estabilizado em 30 e 900p no alto? É uma dúvida, tá? Não é uma certeza que eu vou te dar nesse vídeo não. Eu recomendo vocês a jogarem aí, quem fizer questão de jogar em 900p, jogar então no médio. Ou jogar 720 no alto ou no muito alto, tá? Quem tem o 2200, o 2400, 3200, 3400G, pode colocar em 900p no alto aí e seja feliz, cara. E olha essa água, o jogo tá lindão demais, tá? E eu não vou fazer 1080, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas como vocês viram que no alto em 900 ele suou, em 1080 que não vai dar pra gente fazer. Né, é uma evolução boa em relação ao 2033. Eu não cheguei a zerar, mas é uma história bem interessante. Você fica preso, tem vários trechos de cutscenes, recomendação do Giga. Definitivo, alto 720, quem quer ter margem. Muito alto 720, quem quer ter o máximo de qualidade gráfica e no limite da APU. Quem quer 900p, vocês vão ter no alto, recomendável mais por 2.400 acima. E 900p no médio, para quem faz muita questão de resolução, para quem vai jogar com 2.200. Um abraço a todos, até a próxima. Valeu galera, valeu pessoal, um abraço.